Estamos aqui na Península de Troia, uma zona fantástica, lindíssima e, como é óbvio, não podemos, sob o ponto de vista de vir a hipotecar tudo o que de bom já fizemos até esta altura, não continuar nesta senda de boas práticas e de sustentabilidade. Isto é o primeiro hotel de 5 estrelas da Ericeira e nós não quisemos trazer para a Ericeira um conceito de 5 estrelas, daquele 5 estrelas formal. Portanto, isto é um hotel de luxo, mas é um luxo descontraído. Em que é que consiste este hotel? Como é que ele nasceu? Qual é o seu conceito e como é que ele se diferencia, no fundo? É um hotel com um conceito minimalista. Acima de tudo, procuramos trazer também uma forte ligação com aquilo que é a cultura e, portanto, tudo o que temos em termos de peças, de obras e arte no hotel é tudo de artistas conhecidos portugueses, sendo que o mais icónico é precisamente esta peça da autoria da Joana Vasconcelos. Tem mais de 150 panelas e textos em inox e que, de alguma forma, pela localização que foi escolhida para esta sandália, parece que todo o resto do hotel foi edificado em volta desta sandália. Estamos aqui na Península de Troia, uma zona fantástica, lindíssima e, como é óbvio, não podemos, sob o ponto de vista de vir a hipotecar tudo o que de bom já fizemos até esta altura, não continuar nesta senda de boas práticas e de sustentabilidade. Fizemos uma certificação muito recente com a Biosphere Sustainable, através de uma conceituada marca que está ligada também à GSTC, que é a Global Sustainable Tourism Council, onde nós cumprimos aqui com 17 ODS de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, como é óbvio, também são certificações que, numa fase inicial, se adaptam muito àquilo que já são as boas práticas evidenciadas e realizadas pelas unidades. Portanto, nós temos mais de 140 painéis solares instalados para o aquecimento das águas sanitárias. Temos medidas que implementamos no que diz respeito também à poupança da água, redutores de caudal. Estamos a fazer todo um processo de substituição integral para lâmpadas de poupança energética. Fazemos uma série de ações também de caráter social, que seja através da cedência de algumas refeições para pessoas carenciadas, para sem-abrigos, seja através de ações que fazemos com parceiros locais na limpeza das praias. A sustentabilidade veio para ficar e isto é um processo que não se esgota com o que nós já realizamos ou continuamos a realizar no imediato, mas que, fruto também daquilo que é a exigência que os clientes cada vez mais nos impõem, porque são clientes cada vez mais informados, cada vez mais exigentes com as boas práticas da sustentabilidade, é um processo que veio para ficar e, como é óbvio, é algo que também valoriza o nosso hotel. Tal como o próprio nome do hotel indica, este hotel convida-nos a fazer uma experiência imersiva na natureza e a sua gênese está muito ligada aqui ao tema da sustentabilidade. Como é que ela é materializada aqui no hotel? Desde o início, quando nós pensamos no projeto, foi uma preocupação primordial. Mas a sustentabilidade, eu diria a sustentabilidade a 360 graus. Muita gente fala da sustentabilidade ambiental, mas nós tivemos que adicionar, para além da sustentabilidade ambiental, nas nossas preocupações, a sustentabilidade social e a sustentabilidade económica, porque isto, no final, é um projeto económico, é uma empresa e as empresas perduram no tempo se forem viáveis. E a sustentabilidade social, porque nós queremos ter um impacto positivo nas pessoas que connosco trabalham, na comunidade onde estamos inseridos e isso, desde o início, foi uma das nossas preocupações. Isto é o primeiro hotel de 5 estrelas da Ericeira e nós não quisemos trazer para a Ericeira um conceito de 5 estrelas, daquele 5 estrelas formal. Portanto, isto é um hotel de luxo, mas é um luxo descontraído. É um hotel para as pessoas virem relaxar. Eu diria que os nossos hóspedes são hóspedes que gostam da atividade, porque estamos próximo da praia, estamos numa zona, numa reserva mundial de surf, temos muitos passeios aqui à volta. Gostam de cultura, porque temos aqui Mafra, aqui ao lado, que é um dos segredos mais bem guardados de Portugal, aqui com o convento de Mafra. E gostam também de uma vida mais tranquila, poder abrandar um pouco.
Temos aulas de yoga de manhã, todas as manhãs, temos a nossa piscina. Há aqui todas as facilidades para uma pessoa poder entrar num modo mais imersivo. Desde logo no projeto de arquitetura, quisemos criar o menor impacto possível no terreno, quer pela própria arquitetura, quer pelos materiais usados, materiais muito naturais. Temos muita madeira, cortiça, quer pelas cores que usamos, cores muito neutras, para não criar um impacto visual na paisagem. O hotel, ao longe, quase que passa despercebido, e essa também era um bocado a nossa intenção. Depois, logo na construção, começamos com a preocupação de, mais tarde, voltarmos a usar os materiais da própria obra. Também depois no paisagismo, por exemplo, o que temos atrás de nós é um prado de sequeiro, que é para reduzir ao máximo o consumo de água. Voltamos a plantar as árvores autóctones e as plantas autóctones para tentar regenerar todo o terreno. Dentro da nossa lógica é reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de água. Temos um depósito que recebemos a água da chuva para usar na rega. Criamos uma horta que está aqui atrás de nós, uma horta biológica que serve à mesa mesmo, não é só decoração. Não é? 100% quase do produto da horta é servido no restaurante. E já iniciamos uma política de desperdício zero na cozinha e que tem um conceito muito ligado à cozinha, eu diria, atlântica, mas não só o mar, mas também a terra. Portanto, isto é uma cozinha de produtos próximos daqui, portanto, da região, e produtos de época. Tudo isto foi sempre pensado desde o início com estas preocupações de reduzir, reduzir, reduzir. Também de início foi uma das primeiras preocupações, quando começamos a pensar nos interiores, foi escolher artistas, artesãos portugueses. Quase tudo que se vê aqui no hotel é feito em Portugal. E, por exemplo, os nossos tapetes são feitos com restos de cortiça, resíduos de lã, que é uma artesã portuguesa que os faz. Eu creio que hoje em dia nós não podemos, seja nas empresas, seja no nosso lazer, seja na nossa comunidade, nós não nos podemos esquecer que nós temos sempre impacto. E se esse impacto for modelado, corrigido, para criar o menor impacto destrutivo e, pelo contrário, ter impactos positivos, isso é bom. E nós tentamos, desde o início, no nosso conceito, fazer isso. Porque para nós fazia sentido e acreditávamos que também faria sentido depois para os nossos hóspedes, quando nos visitassem.